Bora lá, galera. Fabiano aqui, canal Esportes FC. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro e tá cada vez mais acirrada essa briga pela parte de baixo da tabela de classificação. A parte de cima também tá sendo bem disputado, mas a parte de baixo tá muito interessante, hein? Você vê que Cruzeiro, né? O Cruzeiro que voltou a entrar na zona de rebaixamento, né? O Paulo Tuori chegou, teve uma vitória, um empate e a equipe mesmo assim voltou para a zona de rebaixamento com 41 pontos. Bahia também tem 41. Vasco também, que empatou na rodada, tem 42. Santos, 43, que empatou. Corinthians, que perdeu, 44. E, na minha opinião, do Corinthians para baixo, corre risco de rebaixamento. E, na minha opinião, a briga contra o rebaixamento vai ser entre Corinthians, Santos, Vasco, Bahia e Cruzeiro. Na minha opinião, nenhum Goiás vai conseguir se safar. Na minha opinião, tem que tirar 6 pontos, faltando 3 jogos. Faltando 3 não, né? Faltando 4, porque ainda vai jogar ainda a 35ª rodada do Goiás. Na minha opinião, é muito difícil. Tem esse jogo, confronto direto contra a equipe do Cruzeiro. Se o Goiás quiser sair dessa situação, tem que vencer esse jogo. E todos os jogos, para falar a verdade, tem que vencer esse confronto direto e vencer os próximos 3 jogos para poder tentar sair da zona de rebaixamento, coisa que eu acho que vai ser muito difícil. Deixa a opinião de vocês nos nossos comentários, que é muito importante para o nosso canal. E vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre o Campeonato Brasileiro. Tá parecendo a queda de São Paulo, que o Bueno falou que tá Ó, chega de café aqui que tem gente passando mal aqui. Tinha 2 rodadas de Chega café e chocolate, agora só Vamos uma. prezar Chegou? pela saúde Agora dos gostei de ver, Ai, ó. garoto. Deixa a tela aí, deixa a tela aí. o café chegou. Que o pessoal tá reabastecendo aqui, ó. Reabastecendo, O Bubu chocolatinho, vai explicar o café. fenômeno. Eu quero. Agora Time que sim, não tá na agora segunda sim. página, mas o Bubu falou que tem que abrir É, o vai olho. cair. Eu não tô vendo A na gente vai segunda falar página, desse time São aí Paulo. ou não? Mas se você quiser, fica à quero meu vontade. moca- Tem programa? meu mocatino, Eu só vou Quando mostrar ler aqui o aqui. telão no fundo, eu vou citar. Vamos mostrar o telão no fundo. Combinado. Deixa eu ver. Só o 1, 2, seguinte. 3, 4, 5, 6, seguinte, 7, 8, seguinte. 9. Eu quero um mocatino. Tem? Eu quero que você fique quieto para poder ler a tela. Atenção, vamos nessa. Zona do rebaixamento. Desculpe. O Coritiba e o América já eram. O Goiás tem 35 pontos, o jogo é hoje com o Cruzeiro. Jogo em casa. Hoje é o jogo da vida do Goiás. Se o Goiás não ganhar esse jogo, beijinho, beijinho, tchau, tchau. O Cruzeiro, se vencer, olha o que vai acontecer com o Cruzeiro se ele vencer. Ele vai chegar a 44 e vai passar o Corinthians. Ele dá um salto monstro. Ele sai de 17º para 13º porque ultrapassa o Corinthians em número de vitórias. Olha como a situação do Cruzeiro melhora muito, a 44, hein? Tô olhando de baixo para cima. O Bahia 41, vai pegar o São Paulo nesse meio de semana. 3 pontos, Bahia. Ah, cara. No Morumbi. Não, lá em Bahia. Bahia, deixando o desculpa, coração é em Bahia. falar. É em Bahia, é verdade, é em Bahia. E o Bahia vem daquele 5-1 em cima do Corinthians. O Vasco, 42 pontos, tem jogo crucial contra o Corinthians em São Januário. É pegar ou largar também. Se o Vasco vence, vai a 45. Aquela pontuação mágica, mas eu não sei se 45 vai salvar, tenho dúvidas ainda. Mas o Santos, que ontem conseguiu aquele empatezinho na Bacia das Almas, mais um Cara, todo ponto jogo que do Santos, o Santos consegue no empata final. e o Marcelo Fernandes fala: esse ponto vai ser muito importante. É sempre, né? O discurso é Ele vai sempre de um ponto e importante. ponto. Só uma coisa, só um recado pro seu Marcelo Fernandes, porque ele estava fazendo trocas, né? Então o Santos ganhava fora, empatava em casa, ele fala, não é a troca, a gente ganhou fora, é como se empatasse lá. Não tem troca, viu, Marcelo Fernandes? Empatou fora, tem que ganhar agora. Calma, mas o Tem rapaz que vai ganhar salvar. agora. O rapaz vai salvar e você vai vir aqui dar parabéns pra ele. Não, Santos pontuou ontem. eu Calma. acho pontuou, é importante, porque já são 7 jogos pontuando. Você vai quarto, ele. É, 7 jogos pontuando. Sou pilar, né, Zé? Você vai quarto, ele. Quarta-feira estarei na Vila Belmiro. Pila, porque o médico falou que É, obrigado, Tem show Zé. da Taylor Obrigado, Swift Zé. lá? Obrigado. pro coração. Obrigado. Verdade, Oi? verdade. Tem show da Taylor Swift na vila, né? Quem tem Santos na Vila não precisa de Taylor Swift. Ih, garotinho. Esquece. Aqui é de O graça. negócio é o seguinte, não tem troca. Agora tem que ganhar em casa do Fluminense para chegar a 46. E o Corinthians, o jogo contra o Vasco. Presuntinho, Little Hand. 44, Corinthians tem que ganhar ou empatar para sair. Calma, que tem mais um que o Bubu falou. Mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Me ajudem, por favor, porque olha,
É briga de foice no escuro. Então, olha aí, olha essa imagem aí. Então, citados 9 clubes pelas minhas Já estão contas. rebaixando o Goiás ali? Tá rolando Tá já, na velho. beira, tá na Dois já beira. caíram, Ó, tá na beira do da queda aí, que é abismo. o Goiás. Tá na beira do abismo. Mas tá faltando escudo ali. Qual? Eu fiz um simulado. Você sabe que toda rodada eu atualizo o meu simulador ali, né? O simulador de Araque, né? E eu simulei 3 derrotas pro São Paulo Futebol Clube. São Paulo perde do Bahia em Salvador. São Paulo perde do Galo ele fora de faz casa. São isso Paulo de não vence propósito, ninguém cara. fora de casa. E eu não vou entrar na sua, não, que saiu de propósito. Todos os times Ele na mexeu história do com a brasileiro primeira nos pontos sexta-feira, corridos sabe? que terminaram o brasileiro sem vitória fora de casa caíram. Se o São Paulo não cair, ele vai ser o primeiro, né? Então, pra mim, o São Paulo vai perder do Bahia, do Rogério Ceni embalado. Perde do Galo, que é o líder do segundo turno. Tá. E aí ele vai pro, imagina, o terror. Último Flamengo. jogo, Flamengo no Morumbi. O Flamengo lutando pra ser campeão. E o São Paulo já, né, meio sem Caleri, né, esses probleminhas Mas internos. já não tem o Calera, é uma rodada já. Então, mas a falta que ele faz é absurda, né? Hoje o pessoal entende, né? São Paulo jogou contra o Cuiabá com o Rames, com o Lucas e não estão resolvendo nenhum dos dois. Bubu, você acha que é um erro editorial nosso não considerar o São Paulo nesse É, debate? Matematicamente é um erro. É um erro Você editorial. acha que é um com erro 47 o São Paulo pode cair? Então, O Cara, medo deixa se o o São moleque Paulo assim, né? com 47 corre Legal, risco, te ligou, então hein? Imagina o Santos, resto. Vasco, Bahia, Cruzeiro, Zé, o o bicho Legal. pegou. A situação então, tá pior eu do tô que falando parecia. aqui. Eu Meu participei, Deus do céu. eu olhei comentários São Paulinos, blogs, né? Tem coisa. Blog não, como é que é? Sei lá, é Eu vou chat. assistir o resenha. Chat hoje, São Paulino. pedir pro Thiago Assim, perguntar isso. 47 pontos cai, dá pra cair. No começo dessa rodada, a conta, você podia cair com 50 pontos. Podia cair. Agora esse sarrafo vai baixando, né? O Plihal tá bravo. Então, o Chico está se falando o que São São Paulo Paulo perdeu os 3 jogos, pelo número de vitórias e com saldo negativo, ele ficaria com saldo negativo e com o número pequeno de vitórias. Escuta, não vai cair. Ele pode ser ultrapassado por quase todo mundo que tá aí. Só não pode ser. Eu entendo sua Entendeu? tensão, Pô, mas então vai o Inter também tá feio o negócio, o Vai, Fortaleza, se o porque tá Inter- todo mundo atrás do São Paulo. Então, por isso que eu falo, cara, matematicamente a briga é intensa. Desculpa, não, é para informar o... Atualizar. Para atualizar as coisas. É, Ele nossa meio fofoca perdido. diária. O Plihal falou que se o Bahia não cair, ele vai até Aparecido e vai acender uma vela do tamanho do Rogério Ceni. Ah, em tamanho natural mesmo. Não, mas Do tem que Rogerião. Tem que combinar com Rogerião. o Plirra que esse discurso do Bueno aí. Eu vou até sugerir de pauta lá pro resenha. O São Paulo vai cair então. É o resenha da Não, rodada o São hoje. Paulo vai cair, mas o São Paulo tá no risco. Tá nesse bolo aí, ó. 4 Aí, ó, vão resenha cair, da né? rodada é 2 já hoje, caíram. Mas eu não tô vendo Então, o São Paulo aí. mas Cadê o ele- São Paulo? foi Cadê um o São erro. Paulo Tá aí? aqui, ó, olha que Aonde, bonito. aonde? Mostra aí, mostra aí, Bubu. Aqui, ó, São Paulo é tricolor, ó lá. Então tem aqui, ó, a faixa branca, a faixa vermelha, a faixa preta ali, ó. Já pode ir embora. Tá vendo? Hoje é Tem o mais símbolo cedo do São o Paulo, programa mas tem as acaba. cores aqui, ó lá. Encerrou já? Cadê? Peraí, ó. Entendi. Já encerrou, Branco, né? Isso aqui não vermelho pode e ser verdade. preto, e aí vem os outros, Você tá de entendeu? brincadeira. Isso aqui não pode Você ser. imagina, Você pode no ar. acontecer. Vai acabar mais cedo hoje. Não, tá no ar, pode ir, fala. Não, porque o São Paulo não vai. Eu entendo a sua aflição, Você mas sabe? não vai. Cara, Calma. é uma realidade Calma, não matemática. vai. Realidade Mano, matemática. tem um monte de realidade matemática. E dinheiro é mais, uma realidade da tabela. Você acha impossível Deixa eu falar uma coisa o São pra Paulo você, perder os peraí. 3 jogos Olha dele? lá o que você Falar vai uma fazer coisa pro pra cara, você, ó. peraí, vem cá, Vai lá. vem cá, vem cá. Vai lá você com ele. Cuidado que o Goiás vai pegar na sua cabeça. Vou falar uma coisa aqui. Se o Goiás pegar na cabeça, é azar do Goiás, né? Com essa cabeça aqui. Ó, Você é grande, aqui né? já foi. Já. Aqui já foi. Tô no escurinho aqui, hein, gente? Vai. Aqui já foi. Aqui já Tá foi. parecendo o Tom Cruise em Missão Impossível, escalando a montanha. É isso. Ó, então- É, isso aqui é uma missão impossível mesmo. Vai. Caiu, certo? Já. Aqui Tá tem 35. Vai cair, quase. vai cair, vai cair. Vai cair. É o Então, sopro. então tá faltando um. Tá faltando um. O um tá lá tá ali, é o Cruzeiro no momento, certo? Calma aí, calma A última aí. vaga ali é o Cruzeiro Calma no aí. momento. Cuidado Tá na que bica, você tá na fala bica. que as palavras têm poder. Quantos pontos tem o Cruzeiro? 41. 41. Quantos pontos Joga tem o São hoje, Paulo? joga hoje, joga agora. 47. 47. Então vamos fazer o seguinte: pro São Paulo cair, Ah. o Cruzeiro. Ó, mandaram uma luz aí pra você ainda, ó. Obrigado, hein, gente. Valeu, hein? Basta Obrigado. ganhar Essa 2 produção jogos. aqui é maravilhosa. Ele tem um jogo a menos. Basta ganhar 2 jogos. A luz é De pequena, 3, hein? ganha 2, assim, 4, basta. né? Ele tem tá um tudo hoje. certo. O São Ele tem Paulo, um hoje. o São Paulo tem que perder tudo e o Cruzeiro tem que ganhar pelo menos 2. Essa é a conta pro Vem cá, Goiás pro Thiago. São Paulo. Me Mas ajuda tem aí, que me combinar ajuda ali aí. ainda com o Bahia, com o Entendeu? Vasco, Santos. Não, O eu Bahia já vai ganhar simplifiquei. tudo do Eu São Paulo. simplifiquei. Confronto direto. Eu simplifiquei. Confronto Eu tô falando um time só, que é o primeiro da zona do rebaixamento, que é o Cruzeiro hoje. Tô simplificando. Irmão, nem a torcida do Cruzeiro. a São Paulo torcida já do tá Bahia, até no a torcida do quiosque Vasco, ali da... Não foi, já foi. Não, mas Fora que o São Paulo tem confronto direto aí, né? calma. Tem com o Bahia, o Bahia agora. Muito difícil.
Acho muito difícil. Por essas e outras... Historicamente, o São Paulo sofre muito em por Salvador contra o essas Bahia. e outras que o Plihal, quando vem apresentar aqui, fica revoltado com o senhor. Ah, mas o Plihal, você sabe, né? Que ele tem um negócio de sentimento. Só Você ele. não, né? Ainda bem. Então Eu tá bom, só você não cálculo. tem. Eu é sem bairrismo, sem clubismo. Põe a tela da só classificação aí de selecionismo, novo, eu por defendo a favor. Holanda. Põe a tela da Selecionismo. classificação aí de novo, por favor, que eu quero tirar uma dúvida aqui. Vamos lá, Põe atenção. pra gente ver, porque Põe aí que eu quero tirar uma pode dúvida. passar a que imagem agora... que nós estamos loucos. Eu pensei que a gente ia falar aqui do Bahia, do Vasco, do Santos, do Cruzeiro. Aí depois o São Paulo na parada. Muito louco, eu acho que não é possível. Vamos lá. O Cruzeirão cabuloso tem 10 vitórias. Quantas vitórias tem o São Paulo? E aí, o Anjo 12, Celeste né? é hoje. Qual é o saldo do São Paulo? O São Paulo tem 1. Se ele perde 3 Um jogos... positivo, o Cruzeiro tem 2 positivos. Então, mas assim, você imagina, o São aí podia Paulo- ser uma briga no saldo. Cara, é muita coisa, Bubu. Não. Matematicamente... eu 0, tô menos 1, entendendo, menos 2. São mas Paulo, peraí. na melhor das hipóteses, seria saldo menos 2. Mas, Bubu, Paulo aí teria você tem que 47 combinar. pontos. Pro São Paulo cair, você tem que combinar com o Inter, Fortaleza, Corinthians, Santos, Então, mas, Vasco, então, mas Bahia. então, cara, muita mas gente... não é tão todo maluco. mundo- todo mundo Se o vai se Bahia pegar vence aí, o São Paulo, confronto direto, o Bahia já vai pra 44. Não, eu acho que... Você tem Corinthians e Vasco agora. Calma que ele tá na matemática. Alguém vai. vence, alguém vai pontuar, os dois vão pontuar, bom. vão subir ali. Tá. Entendeu? Então convence. você tem combinações. Mas olha assim. só, você por tem exemplo, Santos tem e Santos e Fortaleza na Fortaleza. última rodada. Então, mas os é que dois tá. vão pontuar ou um vai pontuar? Então, entendeu? mas os confrontos diretos favorecem o São Paulo que tá lá na frente, porque eles vão se matar ali embaixo. Mas no meu simulador, eu botei 3 derrotas pro São Paulo tudo é nas medo, últimas 3 Bubu. rodadas. Não é medo, é Receio, conhecimento de causa. Ah, O cara que é, conhece o do coração, riscado, São Paulo. entendeu? Cara São que... Paulo não tem nenhum conhecimento O de Série B. coração é... É verdade. O São Paulo Deve tem ser, Série B, não. mas ele sabe o que é. Perder do Bahia em Salvador, ele sabe muito bem. Perder do Galo em Minas também, ele sabe muito bem. Que E energia boa, né? Tá, E sempre. perder Muito do Flamengo do animado, Morumbi, o São Paulo não sempre. sabe tão bem, mas de vez em quando acontece. É raro, mas acontece de vez em quando. Deixa eu falar uma animado. coisa. Vai, vou te Eu tenho deixar um certeza que pouquinho no mais fundo, no animado. fundo ele tá rindo da nossa cara. Positividade Lógico, sempre. é positividade. lógico. É que eu sou um cara à frente do 3 tempo, jogos. vocês sabem. Você São é Paulo muito fizer um positivo. ponto, um pontinho do São Paulo, acabou as essa coisas, tua- os problemas preocupação aí. e as coisas boas antes dos Você outros. tem a antivisão do fato. Por isso que eu sou o diferenciado, comentarista diferenciado. Ah, eu isso não aí. vou no óbvio, eu vou na Lógico. contramão, Ah, entendeu? isso é cravou. Como cantor Raul Seixas, eu sou a mosca na sopa, eu sou o dente do tubarão, o sangue no olhar do vampiro, entendeu? É tudo isso que eu sou. Isso aí é uma coisa que... É por isso que eu te falo, fazer programa na segunda, emenda final de semana, às vezes as pessoas não É um estão problema. recuperadas. Dá uma relaxada. Eu quero saber o seguinte, senhor Eduardo de Menezes. Tirando o São Paulo, esse devaneio aí do Bubu. Essa loucura. Essa Palmeiras loucura é do campeão, Bubu. São Paulo E o rebaixado. São Paulo rebaixado, acabou o campeonato. Que final de ano, hein? Eu quero saber, com essas Muitas 3 emoções. rodadas E o que Tite vai ser faltam, demitido. tá pior pra quem? Eu acho que tá pior para um time que eu acho que vai... Vai fazer Pior pro suspense. Bueno. Tá pior para um Bahia. time que eu acho que Bahia, vai eu acho Bahia? Porque Por quê? é o seguinte, o Cruzeiro hoje tem a chance de afundar o Goiás e já, bom, eliminou, não tem mais essa possibilidade de ter 2 vagas. E aí o Cruzeiro vai subir, vai jogar o Bahia para lá. Pro Bahia sair, o Bahia não depende só dele, ele precisa de tropeços do Vasco, do Santos. E o assim, Cruzeiro hoje passa o Corinthians, né? o Cruzeiro passa o Corinthians. Eu acho até que... Cardidinha a situação do Bahia, hein? Apesar de ter uma América fora, mas... E nessa colocação de, tem um time aí que pode, de repente, num piscar de olhos ali, piscou, tá dentro da zona de rebaixamento, acabou o campeonato. Surpresa num rebaixamento. São Paulo, acho que pouco, 0 chance. Fortaleza, acho difícil. Agora, o Corinthians, se não se emendar, se chegar nas últimas rodadas ali embaixo... Qual é a sequência do Timão, eu aí? Põe a sequência do Timão que eu Tem quero o Vasco, esse jogo... pelo William, amor de se Bahia, Ó o Bahia. Bahia, Vasco e Santos ganharem os seus jogos, o Corinthians vai lá para baixo, É isso. pelo número de vitórias. O problema do Corinthians é amanhã. Então, Que ó, o Bahia Mas tem eu acho que 41. o Bahia ainda é o time Bahia que tá lá. Bahia tem 41. Se ganhar do São Paulo, vai para 44. Só que ele tem 12 vitórias. O Vasco tem 42. Se ganhar do Corinthians, vai para 45. Né? E aí já ultrapassa o Corinthians pelo número de pontos. o Santos pega o Fluminense Santos na pega o Vila, Fluminense também. o Tem Vasco... 43. Se Corinthians ganhar... O Bahia, Mesmo se o Santos, por exemplo, se o Santos empatar com o Fluminense, o Corinthians cai.
vai lá pra baixo. Vamos esquecer esse negócio de empate. Mas a questão vamos ganhar um joguinho. Só falando, pra você ver... Que a projeção Pra você ver a situação. piscar, O Bubu tá falando do São Sendo Paulo, justo, mas não é. Corinthians mas tá o Corinthians... é mais real do que o Se São Paulo. houver uma Mas combinação vamos de ser justos resultados... também. O Corinthians não cruza com ninguém que tá ali na parte de cima da tabela. Ninguém do G6. Não, ele Sim. pega. E ele vai pegar o jogo Inter contra o já. Curitiba. Vasco, Na última Internacional rodada. e Curitiba. Tá aí na tela. Da última, Tá aí da na última tela. rodada, ele tem um Curitiba. É que o grande lance é que o Corinthians tá igual o Botafogo, né? Quando tem que depender dele. O problema é ruim. chegar na Mas vou falar uma última coisa pra rodada, você. Bubu. Se dessa combinação de Abafado. resultados que o Zé tá falando... E, cara, do Bahia venceu o São Paulo em casa... É plausível. Super plausível. O Santos venceu o Fluminense, plausível. O Vasco venceu o Corinthians, A decisão plausível. do Campeonato do Corinthians ele se resolve Cara. hoje e amanhã. Porque o Cruzeiro vencendo e o Vasco vencendo o Corinthians, aí tem uma questão de pressão. É isso, esse é o ponto, hein? Isso que eu ia falar, sobre a pressão. Derrotado. Porque aí, vamos lá. Cruzeiro vencendo vai a 44, já passa pelo número de vitórias. O Vasco vencendo vai a 45. Aí o Corinthians vai bater ele na zona com a menor distância nas últimas E aí rodadas, pega antes o de chegar no Inter. semifinal. Você Pega o percebeu? Inter em casa, que a pressão talvez Se seja muito acontecer esse maior. cenário simples que você falou, a diferença do São Paulo Não, ele vai pro voltar primeiro no da São zona do Paulo. rebaixamento vai ser 3 Já. pontos. Vamos, o SPN, vem aí o SPN. Pelo amor de Deus, a diferença Toda hora o senhor fica falando isso aí, cara. O Cruzeiro é ganha deve tá hoje louco, não é 44 pontos. O Vasco ganha do Corinthians 44 pontos. não, Cara, não, todo mundo a 3 pontos do São Mas Paulo. o só. Bubu, Calma, Bubu, fica tranquilo. aí tá Em falando 3 de jogar jogos, um mais. pontinho pra você, tá bom? Pronto. O Carteira, Corinthians tem toda hora vai voltar 44 nesse pontos, assunto. São Paulo tem 47. Então, mas São Paulo tem... a vitória tem 3 pontos. Alguém tem Entendeu? 3 pontos, desenho, 41, bota- duas E vitórias. o São Paulo tem 12 vitórias. Não vai, Então, mano. mas agora Ele se ele insiste para em de colocar ganhar o São ele Paulo nesse balaio, né? Sarro da gente. É, tá, ele lógico que Manda tá. mensagem pra mãe dele aí. Acho que tá. Vou tirar uma onda aqui, vou causar. Como diria Vanderlei, o medo de perder tira Meu pai vontade que de sofre. ganhar. Eu acho que ele acordou e falou assim: vou dar uma zoada hoje. Eu vou dar uma. Não, que não é possível, cara. Eu quero ver porque eu participo desse programa com certa regularidade. Sim, Todo dia, pô. todo dia. Você vai ver na Segunda a sexta, eu diria. sexta-feira. Pela escala, eu tô aqui sexta-feira, né? São Paulo e Bahia e tal. Como é que é a escala? Você tá aqui na... Você deve estar. Terça, quarta e quinta também. Aí eu Bubu. vou chegar Era aqui, pra te aí avisar. eles vão começar a discutir. Poxa, mas será que o São Paulo corre risco? Não, o São Paulo perde um Cara, jogo, ele 2 jogos. enlouqueceu, cara. Não vou, não. Espera aí, mas vai. tem chance e tal. Os outros estão ganhando embaixo, o São Paulo só perde, não parou, estacionou. vai. Eu não vou fazer comentário nenhum, eu vou ficar aqui, ó. Vou fazer assim, ó. É. Eu já sabia. Levanta uma placa, eu já sabia. Não, eu vou ficar quieto, vou ficar quieto. Deixa eles discutindo aí. Não, mas peraí. Não, isso aqui Bubu, não deve São ser Paulo, verdade. não tenho nada a acrescentar, falei. Isso, entendeu? É quase uma torcida. Tá pior pro Bahia mesmo? Pega a sequência do Vasco aí. Não, tá pior pra gente aqui, pô. Pô, tá- Sempre, né? pior pra quem? A gente tá sempre na zona do rebaixamento, né? A gente tá sempre aqui na Sempre zona do abafado, rebaixamento. sempre abafado. Já é comum, já é comum. Só pressão. Põe aí a sequência do Vasco por obséquio. Tá ruim pro São Paulo. Queridos, Imagina pra vamos lá. Vasco porque e a Corinthians, Grêmio e Vasco, Vasco e Bragantino. Putz, que los parem. Quem tem 47 pontos tem medo. Corinthians. Vasco e Corinthians, Grêmio e Vasco, e o último jogo é Bragantino. O Grêmio tá brigando pelo G4, né? Pra ficar ali no G4 para não fazer a pré. Título, né? O Corinthians está brigando contra o rebaixamento e contra a humilhação, né? Porque tomou 5 do Bahia, foi humilhado em casa Ninguém sabe e o que tem vai que acontecer recuperar. agora com a entrada Ninguém sabe. do novo presidente, que já está mandando recado. No ano que vem eu vou contratar de 12 a 13 jogadores. Isso aí eu quero saber como. Quero só ver. E Bragantino, o Bragantino também deve estar brigando pelo G4, hein? Pelo G4 Quando o lá Corinthians no final. caiu, foi logo depois Essa da eleição do sequência- Andrés. O Andrés ganhou a eleição e não segurou a onda. Não segurou a onda. Então, assim, Bubu, a você situação imagina. do Vasco não olha, o desafio é grande também. A pontuação ajuda. O jogo contra o Atlético Paranaense, empatezinho fora de casa, bom negócio, bom negócio. O problema do Vasco foi claramente o primeiro turno. O Ramon Dias já falou isso, né? Foi o primeiro turno, aquela pontuação pavorosa no primeiro turno, porque no segundo turno o Vasco é um dos 5, 6 melhores aí da competição. esse jogo E isso é que está contra o- comprometendo. Esse jogo contra o Atlético Paranaense, vou dizer que foi uma vitória. Porque o primeiro tempo o Vasco ainda criou uma oportunidade, o Atlético foi melhor. No segundo tempo o Atlético foi superior ao Vasco e... Então o pontinho que o Vasco levou para casa é sensacional. Esse pontinho que está dando a possibilidade do Vasco ganhar do Corinthians e ir para 45 pontos. Tem que Exatamente. jogar, né? Sim, não, mas E a pergunta mas você como imagina vai se não jogar? tivesse, Porque Lu. está desfalcado, hein? Como vai jogar? A lista de desfalques aí é Precisa complicado. começar pensando em como vai se defender, né? Não Exatamente. tem zagueiro à disposição, um cara que não joga há meses. Então, temos um problema aí. Mas contra o Corinthians
Não precisa de tanto Temos um zagueiro. problema? Pois é, não precisa de tanto zagueiro. Estamos debatendo, então nós temos um problema para debater. Negrão, Aqui na mesa acho que nós não temos um problema. Negrão, Temos um contra o- problema. Eu tô na zona do Contra o rebaixamento, Corinthians. ali próximo. É que, Eu tenho um assim, problema. o Corinthians vai precisar dar uma resposta pelo 5-1. Isso eu concordo, que aí toda vez que o Corinthians sofre uma derrota como essa, ainda mais O Vasco derrota, tá jogando em casa, precisa pontuar, porque ficar vivendo de pontinho, precisa... pontinho. então vai ser Vai um chegar na jogo- última rodada com a quadra mais O Corinthians não vai poder só se defender, né? Eu Se acho. você olha pro outro lado e não tem zagueiro, Eu Zé, o que acho. você faz? Mas, e quem Mas vai aí, jogar se no você ataque olha do pra Corinthians? frente, não tem atacante. No Corinthians Quem vai não. jogar no É ataque? melhor furar a bola, mano. O problema Amanhã é que não a dá bola pra assinar empate antes do chega. jogo, não, viu? Eu Amanhã acho. não dá pra assinar empate antes do jogo, Não, não. os dois têm que jogar por vitória. Bem O Corinthians vai ter que sair da zona de conforto dele quando joga fora de casa. O Corinthians, quando joga fora, ele só se defende. Ele não vai poder só se defender contra o Vasco, porque um lance que o Vasco faz um gol, porque o Vasco tem bons jogadores. E temos um outro problema do outro lado. O Vasco tem bons jogadores que estão vendo... Mandar um no recado lá momento, pro entendeu? nosso switcher, né? Joga dentro de Cambada casa. de covarde. A torcida vai comprar essa briga, né? Calma, esse por quê? barulho, vai estar ali, com certeza vai comparecer. Precisa ver como o Mano Menezes vai mexer com essa equipe do Corinthians para poder jogar contra o Vasco. Porque contra o Vasco não é só jogar. Contra o Vasco vai ser jogar, competir, lutar, entendeu? Que é o que ele vai enfrentar. Porque o Vasco vai ser um time que vai competir, um time que vai lutar, que vai brigar o tempo todo. Né? E aí o Corinthians precisa dessa resposta. É por isso que eu falei, e aí já gerou um negócio lá no Switch. Eu falei assim, não dá pra negociar, assinar empatezinho amanhã. Eu tô falando do Vasco. Aham. Só que aí, os covardões do Switch... Mas eles são não, mas um muito empatezinho pra nós corintianos. Já... Ah, a gente ser covarde, rapaz. Joga lá pra Eu ganhar. sei Vasco, quem é o Vasco- código. brincadeira, É Tuca, é o Pela- Ah, o Tuca. Tuca, covardão. Pela sequência do Vasco, o Vasco tem que ganhar. O Vasco tem que trabalhar com vitória. O Vasco É não pode lógico, trabalhar com é empate. lógico. Tem que ganhar. E outra, aí eu vou entrar em São Januário jogando contra um time que perdeu de 5 e vou esperar um empate. Covardão Não. aqui no meu ouvido. Esse gol, hein? Tinha um Esse gol. treinador que falava o seguinte, se tiver a possibilidade Aí. de matar o adversário, porque nessas Problema, alturas... Zé. Mas é que nessas alturas de campeonato, o que o Corinthians é um como é que fala? Concorrente, É um direto. concorrente do Vasco, pô. direto. É Acho que ele não ultrapassa, pô. Sim, é aquele famoso jogo que o Rafael Prats tanto fala, que está nos assistindo, inclusive está com tempo, hein, Prats? É, Tem não, nada e- pra fazer. Prats E tá vendo? cornetando, tá no grupo aí, ó. Deixa eu ver. A frase que ele fala, que é um jogo de 6 pontos, É. é um jogo de 6 pontos. O Prats está errando tudo com relação ao Santos. Impressionante. Se o Vasco ganhar o jogo, o Vasco ultrapassa o Corinthians. Ah, não, mas o que o Prats falou aqui, eu concordo com ele. Ganha viu? moral, ganha um pouquinho Ah, mais isso de aqui eu- tranquilidade dentro do vestiário. Tem tudo isso que uma vitória pode ocasionar ao Vasco. Sem querer assustar ninguém. Não, Ah, concordo se ele com o falar do Prats. São- Prates, concordo com você. São Paulo? Não, eu já assustei o São Paulino, agora eu vou assustar outra torcida grande. No ano que o Corinthians caiu, ele caiu praticamente no jogo contra o Vasco. Foi no Pacaembu Vai aqui. faltar vaga aí pra sim, rebaixamento, hein? Foi Então aqui vamos falar, no hein, cara. Pacaembu, o Corinthians São ganhando, quatro, se só cai salvava. quatro. Não saiu Foi do gol do Allan Allan Kardec. Aquele cerca. Ele quer tudo, Ele falou isso. São Paulo. Então, o Vascão veio aqui no Pacaembu, meteu 1-0, acho que foi gol do Allan Kardec. Foi. Se o Corinthians vencesse aquele jogo, ele escapava. Aí ele se complicou. Aí foi ter que decidir no Sul lá contra o Grêmio do Mano e caiu. Quantos caíram? Então já teve um Vasco e Corinthians ali que... Bueno, Aliás, tem tempo, inclusive Vasco- dois já caíram. Já foi. Já foram. E um tá indo, mas tem gente. mais- só tem mais vitória duas aí vagas. que praticamente O rebaixou o Corinthians. problema do Vasco, pra mim, é o Vasco deixou de ser aquele time sólido, bem montado e bem protegido do Ramon nas últimas rodadas, apesar dos resultados, né, dos jogos sem perder e tal. O Vasco tinha um problema que o meio-campo dele desencaixou. O meio de Zé, Paulinho, Praxedes ali, hora Praxedes, hora outro nome. Ele tinha uma linha de defesa que vinha até bem, Michael e Medel. Você não tem essa linha. Seu meio-campo está desencaixado. Então, um jogo para o Vasco amanhã é de altíssimo risco, mesmo sendo em casa. Ah, mas o Corinthians não tem quem ataque e tal, mas você tem desencaixe de meio de defesa e não necessariamente só fazer lá na frente ou um ou dois, você vai resolver a parada. O Vasco sofreu gol nos últimos jogos em casa, então acho que tem um duelo bem aberto, fora o componente emocional, que é o que a gente falava daquele jogo do Vasco e Cruzeiro. O Vasco começa, o Cruzeiro recupera, o Vasco busca no segundo dentro tempo. de 90 minutos Fica você muito tem aberto 5 pela tiros, instabilidade 6 tiros. emocional. Você tá vendo o Corinthians chegar de uma goleada, de uma pressão. Então, para mim, é um jogo aberto e perigoso até para os dois lados. Mas o Vasco, estando em casa e precisando pontuar, para mim tem um risco maior ali. Mas não dá, o Vasco não tem como negociar, não. O Vasco tem que ganhar o jogo. Vamos fazer um intervalo e a gente volta já para falar dessa aqui. Galera, é isso aí. Essa rodada agora de hoje, que temos aí o jogo do Goiás
e Cruzeiro no estádio da Serrinha é um jogo que vai ditar muito aí a vida do Cruzeiro do Campeonato Brasileiro, porque se o Cruzeiro não vencer, na minha opinião, a situação vai estar um pouco delicada para o Cruzeiro. Muito delicada, porque vai permanecer com 41 pontos, né? O Cruzeiro vai ter a chance de chegar a 44, né? O Cruzeiro, nesse momento, tem 34 jogos ainda. Se vencer, pode chegar aqui, ó, pode até ultrapassar o Corinthians, né? Pode jogar o Corinthians para baixo, pode chegar na 13ª colocação. E já na próxima rodada, o Cruzeiro pode sair da zona de rebaixamento, mas para isso precisa vencer. Assim, eu vou ser bem sincero, a vida do Goiás está difícil. O Goiás não ser rebaixado vai ter que fazer o impossível no Campeonato Brasileiro aí. Precisa vencer todos os 4 jogos, porque o Goiás só tem 8 vitórias. Então, assim, 35 pontos, difícil, porque faltando 4 jogos, você tem que tirar 6 pontos ou 3 pontos, não sei como que vai ficar após a rodada, é muita coisa. É muita coisa. O Bahia também já tá com um pezinho também na zona de rebaixamento. Vai ter que secar a equipe do Cruzeiro hoje, né? O Vasco tem um alívio maior nessa rodada agora, né? No caso, a 35ª, que é que o Cruzeiro vai fazer hoje. O Vasco tá mais ou menos, porque não entra na zona de rebaixamento caso a equipe do Cruzeiro vença. A equipe que está abaixo do Vasco é o Bahia. Santos tem que ligar o sinal de alerta, tem empatado bastante nos últimos jogos. A equipe pode entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada, assim também como o Corinthians. Corinthians tem 44 pontos e não está livre de um possível rebaixamento, na minha opinião. Fortaleza, Internacional e Santos, eu acho que essas equipes não correm riscos de rebaixamento. Assim, essa é a minha visão. Porque eu não acredito que a equipe do Fortaleza em 3 jogos não vai conseguir pelo menos aí um pontinho ou uma vitória. No mínimo, né? Mas pode acontecer tudo. Pode acontecer tudo. As equipes de baixo podem começar a vencer e que tem mais em cima a perder. Daí tem acontecido o Campeonato Brasileiro todo. Mas assim, a equipe que na minha opinião tem vacilado muito é o Corinthians. O Corinthians vai enfrentar o Vasco nessa terça-feira. Confronto, na minha opinião, um confronto direto. Se perder, a equipe do Vasco ultrapassa a equipe do Corinthians. O Vasco chega a 45 pontos. Aí o Campeonato Brasileiro vai ficar interessante. Que aí a briga vai ser com outras equipes que vão permanecer com 42 pontos. Porque o Vasco pode continuar 42, Bahia 41, Cruzeiro 41. Aí, meu amigo, aí vai só se afunilando. Porque as equipes que vencem, ela fica um passo à frente. Já as equipes que vai perdendo, vai ficando para trás. Antes a gente via vários clubes, a gente falava do Cuiabá, falava do São Paulo, Internacional, né? Agora não se fala tanto nesses clubes, só fala mais em Cruzeiro, Bahia, Vasco, Santos, até o Corinthians agora está sendo muito citado também como uma equipe que pode cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas assim, minha opinião e meu palpite, eu acho que vai cair Bahia, Goiás, Coritiba e América Mineiro. Esses vão ser os 4 times que vão para a Série B na próxima temporada. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês. É claro, não estou secando nenhum time, é só minha opinião aí pelos últimos resultados. Mas tudo pode acontecer no Campeonato Brasileiro. Muita coisa ainda pode acontecer. E eu acredito que as vagas vão ser decididas na última rodada. Vai ter aquela apreensão lá. Todos os jogos sendo iniciados 4 horas da tarde. E o torcedor desesperado, né, querendo um resultado, né, positivo da sua equipe, um resultado negativo de outra equipe, para poder permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que vai ser igual a Série B. Última rodada, várias equipes aí brigando para não cair, muitas equipes brigando também pelo título. Eu acho que vai ser dessa maneira na Série A. Né? Vai ser muita briga pelo G4, muita briga também pela zona de rebaixamento. Essa é a minha opinião e coloca nos comentários aí quais equipes vocês acham que vão cair para a Série B do Campeonato Brasileiro.